Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, um grande dia para você nesta terça-feira. Olha, hoje é um vídeo especial, o Santos está contratando o jogador Gustavo Cabaleiro, jogador paraguaio de 23 anos de idade, jogador que chega ao Santos Futebol Clube em definitivo, 3 anos de contrato. O Santos está comprando o atleta 50% do jogador por cerca de 4 milhões de reais. Vai pagar isso de forma parcelada para o Nacional do Paraguai até 2028, né? E é claro que o torcedor do Santos está se perguntando, né? Quem é Gustavo Cabaleiro? É um jogador de qualidade, não tem qualidade? É um jogador que pode fazer a diferença nesse Santos Futebol Clube? E com isso, eu estou trazendo alguém que estuda jogadores e principalmente contratações, né, de jogadores desconhecidos. Adriano Rosário, que é um amigo aqui meu e de todo o time do Varanda Futebol Debate, jornalista Adriano Rosário, comentarista, e ele tem o canal Fala Adriano, onde ele costuma fazer análises de jogadores, principalmente jogadores estrangeiros, né, que são desconhecidos aqui para o público brasileiro. E eu convidei o Adriano para fazer esse vídeo aqui no Varanda. Muito boa noite, Adriano Rosário. Que prazer ter você aqui no Varanda Futebol Debate. Tá tudo bem contigo, Adriano? Tudo bem, Marcão? Para você, amiga ligado aqui no Varanda, cara, sempre uma felicidade imensa participar do Varanda, né? Independente se for uma live, numa transmissão, ainda mais falando de um jogador aí que vai chegando para o Santos, sempre uma felicidade imensa estar falando com você, estar falando com o público do Varanda. Sempre é um motivo de muita felicidade aqui por minha parte, Marcão. Vamos falar muito sobre o Gustavo Cabaleiro. Adriano, a gente falava um pouquinho fora do ar. Eu vi que você já postou um vídeo no canal Fala Adriano, sempre com muita qualidade. Aliás, deixa eu pedir para a galera, para o público do Varanda Futebol Debate, você que está acompanhando esse vídeo, depois acompanhe também o canal do Adriano, Fala Adriano. Já se inscreve lá, porque não só o Gustavo Cabaleiro, mas como outros jogadores que estão sendo contratados aí, não só pelo Santos, como por outros clubes, tem sempre uma análise muito bacana por lá. Então, já se inscreve, já compartilha também o canal do Adriano, que é muito legal. Adriano, vamos falar um pouquinho do Gustavo Cabaleiro? E esse jogador paraguaio, hein? Você chegou a analisar esse atleta de 23 anos, jovem jogador. Tem muita gente perguntando aqui no Varanda, Marcão, por que somente agora ele está sendo negociado, né? 23 anos é um jogador novo, mas que se tivesse se destacado no Paraguai algum tempo antes, ele muito provavelmente já teria sido negociado pelo Nacional do Paraguai. O que você analisou desse jogador? Quais são as características do Gustavo Cabaleiro, Adriano? Marcão, jogador interessante, né? Acho que o ponto mais importante desse atleta, e aí acho que faz sentido o scout do Santos encontrar, é um jogador que tem uma característica de utilizar os dois corredores, né? Seja o corredor pelo lado direito ou o corredor, principalmente o corredor pelo lado esquerdo, né? Nessa última temporada agora, na qual ele fez 10 gols, né, e assinalou uma assistência, ele trabalhava tanto pelo lado direito como também pelo lado esquerdo, e é uma característica desse jogador, essa movimentação, né? Então ele é muito ágil nesse sentido de ter a velocidade, uma das nossas principais características. É um jogador que sempre analisa os atacantes dentro da área, então é importante um jogador que trabalha o corredor muito bem, trabalha a profundidade, e sempre trabalhando com o pé direito, com o pé dominante, e alguns lances também a gente percebe que ele tem algumas características de finalização com o pé esquerdo, mas utiliza muito precisamente o corredor do lado direito, do lado esquerdo. Os últimos jogos do Nacional, os últimos 4 jogos do Nacional, ele tem atuado mais pela faixa direita. E aí entra um detalhe importante, porque talvez aí o Santos, olhando, analisando o mercado para esse atleta, visto que tem o Guilherme pelo lado esquerdo, né? Talvez o lado direito é o lado que o Santos tem mais dificuldade de encontrar. O Barreal tem jogado por ali, não é um jogador da posição, não é um extremo que joga por aquele lado, mas é um jogador que pode atuar por ali. Então, aliado a essas características de atuar pelos dois lados do campo, e tem um detalhe, um jogador que nessa última temporada foram 10 gols marcados, né? É um jogador que tem a presença diária, né? Embora não é tão alto assim, né? Alguns sites
apontam que ele tem 1,86 m, mas pelo próprio site do próprio Nacional do Paraguai aponta 1,78 m. É um jogador de movimentação que tem presença de área, ataca o corredor, ataca a profundidade e aí ele acaba fazendo os seus gols. São alguns dos pontos fortes, os dois corredores e também a presença ali de área para poder fazer os seus gols, tanto que nessa temporada ele marcou 10 gols, que a gente já sabe pelos números dele, né? São 10 gols e uma assistência. Você falou aí, Adriano, sobre a altura dele, né? O Transfermarkt está apontando 1,86 m, né? Sim. Então é 1,78 m, porque eu já ia te fazer justamente essa pergunta, Adriano. Os jogadores paraguaios de ataque não são jogadores tão habilidosos, né? Sim. Quando você encontra um jogador paraguaio com uma estatura boa, um jogador alto, gera essa preocupação. Ou seja, um jogador de beirada que não tem habilidade tem tudo ali para sofrer, principalmente num contra um. Então, não é bem assim, né, Adriano? Não. Ele é um jogador habilidoso, porque eu estava conversando com o Thiago Jordão durante o dia e o Thiago me dizia, Marcão, ele é um jogador que gosta de buscar o gol o tempo todo, né? Boa. É um jogador que é finalizador. E até pelos números dele, 24 jogos, 10 gols na temporada, isso mostra que é um jogador que busca bastante o gol. Ele é um jogador habilidoso, ele tem bom poder ali no 1 contra 1, meu caro Adriano Rosário. Tem qualidade para ganhar no 1 contra 1, chegar à linha de fundo, ou ele é um jogador mais de último toque, de finalização? Não, ele é um jogador que alia essas duas vertentes, tá, Marcão? Tanto que nesses últimos jogos, né, a média de drible dele por partida chega a 2,5 por partida. É um jogador que tem essa característica, mas o grande trunfo desse atleta é buscar a profundidade e ele tem a presença para fazer os seus gols, né? Se a gente olhar o mapa de calor do Cabadeiro, e se a gente observar, inclusive está no meu canal Mapa de Calor muito bem estruturado, né? Um jogador que tem a característica dos dois corredores e no mapa de calor a gente percebe uma boa presença, uma boa movimentação desse jogador circulando ali no último terço. Então, ele se alia muito bem da velocidade, do drible, do 1 para 1, mas se alia principalmente do último terço, ou seja, aliado a esses gols, né? Se a gente for pegar a carreira do Cabadeiro, Marcão, essa é a temporada mais artilheira desse jogador. A temporada 24 ele fez 5 gols e a temporada 25 ele fez 10. Então dá para perceber que é um jogador que aos poucos ele vai progredindo, né? Ele vai subindo os seus números de gols ao tempo que vai passando a sua idade também, ele vai ficando mais maduro, mas é um jogador que sim, que busca o drible, busca 1 para 1, e aí tem dentro da área ali, dentro do último terço, ele finaliza sim suas jogadas, tem calma e tem tranquilidade para finalizar ali no último terço para fazer seus gols, Marcão. Agora, o nível de enfrentamento no futebol paraguaio é muito diferente do nosso futebol, né, Adriano? Isso pode ser uma preocupação? Você que analisou algumas partidas do Gustavo Cabaleiro no Paraguai, é um nível muito abaixo do nosso futebol? Porque quando a gente fala, o cara fez 10 gols em 24 partidas. Uau, né? Mas o nível do futebol paraguaio é um nível próximo ao nosso ou realmente está muito abaixo? Isso pode ser algo importante também a ser analisado, Adriano? É um ponto importante e esse ponto eu falo no vídeo, né, Marcão? Que o Campeonato Paraguai, a gente vê agora a dificuldade do Gustavo Alfaro, que é o técnico da seleção principal, de agora dar uma identidade à seleção paraguaia, né? Porque ele sabe, tanto que os jogadores que jogam na seleção paraguaia, talvez 80% dos jogadores jogam fora ali do Paraguai. E os jogos que eu acompanhei 5 jogos para poder fazer essa análise aqui. É o número que nós, os scouts, utilizamos, que é a média de 5 a 6 jogos, para que a gente tenha uma consistência realmente, para ver se esse jogador realmente atende à expectativa do clube. Claro que, e aí a gente analisando o Campeonato Brasileiro com o Campeonato Paraguaio, é muito abaixo da média, e o nível de enfrentamento, né, é muito grande, e isso eu deixo muito claro no vídeo, que para o torcedor santista é importante ter a paciência, porque é uma liga inferior à Liga Brasileira, é uma liga a gente percebe até pelos enfrentamentos de Libertadores América aqui, quando os times paraguaios vêm jogar contra times brasileiros, a gente percebe a disparidade é muito grande e o nível do futebol paraguaio ainda é muito baixo. Saem jovens valores de lá, Marcão, ou vão para a MLS, ou vão para o futebol da Rússia, para o futebol da Europa, aqueles que não é tão visto por aqui, mas se a gente comparar o futebol brasileiro com o futebol do Paraguai, é uma disparidade muito grande. E esse jogador se destacou no meio desses jogadores, né? Tanto que o Gustavo Alfaro, ele tem observado muito de perto esses novos valores que vêm surgindo na seleção paraguaia.
para que ele possa levar, para que ele coloque a identidade dele nessa seleção. Ele foi muito bem nas Olimpíadas, viu, Marcão? Ele foi muito bem nas Olimpíadas, fez bons jogos por ali também, pela seleção do Paraguai, e tem a expectativa da seleção paraguaia de contar com esse atleta, mas o nível de enfrentamento é muito abaixo, e isso a gente tem que levar em consideração, é muito importante o torcedor santista ter essa ciência, é um jogador que vai chegar, que vai ter que se adaptar, e um tiro curto, né? Já estamos praticamente no mês de julho, de agosto praticamente, então é um jogador que tem um tiro muito curto para poder mostrar serviço, mas diante do cenário, é claro que o nível de enfrentamento realmente é muito baixo. Perfeito, tá aí o Adriano Rosário do canal Fala Adriano, aqui no Varanda Futebol Debate, para que a gente possa apresentar para vocês um pouquinho do que é o Gustavo Cabaleiro, características do jogador paraguaio que reforça o Santos Futebol Clube contrato de 3 anos. Olha, algumas informações sobre o Cabaleiro, 23 anos, o Adriano corrigiu aí essa informação do Transfermarkt, né? Seria, portanto, 1,78 m e não 1,86 m. Ele é um ponta esquerda, 133 jogos na carreira, 22 gols marcados e 9 assistências, não tem nenhum título, nunca se lesionou e passou por 3 clubes. E o que chama a atenção do Cabaleiro, né, é que ele passou por clubes de pouca expressão, né, meu caro Sim. Adriano? Capiatá e também o Ameliano. Isso gera uma certa curiosidade, né, Adriano? Porque, olhando aqui o futebol brasileiro, um jogador de 23 anos com um currículo desse seria, no mínimo, questionado uma contratação como essa, Adriano. Te chama atenção também ele nunca ter chamado atenção ao ponto de ser contratado por um clube grande do Paraguai ou até mesmo da América do Sul antes de chegar ao Santos? Porque ele chega ao Santos agora, com 23 anos apenas. Inclusive ele fala, né, Marcão, na chegada dele, disse que o sonho dele, ele quando conversou com os seus empresários, que a vontade era sair para o exterior, né? E tanto que o Libertad do Paraguai tinha uma proposta também na mesa para contratar o Cabadiero. Ele começa no Deportivo Capiatá. O Capiatá é uma equipe de segunda divisão do Paraguai, e aí ele chega no Ameliano, ele depois chega no Nacional, está no Nacional desde 2022, mas ele é revelado pelo Capiatá, que é uma equipe de segunda divisão do futebol paraguaio. Mas ele tinha, sim, propostas internas do futebol paraguaio, principalmente do Libertad, como eu citei, mas ele conversando com seus empresários, a intenção dele é, sim, ter saído para o exterior, no caso, apontando o futebol brasileiro. Alguns clubes argentinos também manifestaram interesse, claro, clubes de menor expressão, mas também demonstraram interesse no Cabadiero, mas a intenção dele é vir para o futebol brasileiro, ter uma vitrine melhor, para que aí ele possa ter voos maiores na carreira. É bem verdade que são 2 clubes na sua carreira, foi pelo Capiatá, pelo Ameliano e aí pelo Nacional, onde ele está desde 2022. Agora, Adriano, um pouquinho mais sobre o jogador, né? O Adriano está citando o Cabadiero, eu estou como Cabaleiro, eu gosto de aguardar o jogador. Eu acho que está mais para Cabadiero mesmo, viu, Adriano? Acho que você tem razão nessa pronúncia aí, mas é aquela pergunta que vai ser feita ali na coletiva, né? É verdade. Normalmente o L tem som de J realmente nos países sul-americanos, mas, Adriano, o Cabadiero, ele chega para jogar, ele chega para ser titular. Fazendo análise do jogador versus elenco do Santos Futebol Clube, ele chega para compor elenco ou você vê o Cabadiero chegando ao Santos para ser titular, para assumir a titularidade? Hoje por ali, quem joga é o Guilherme, que tem sido muito questionado pelo torcedor do Santos. E pela direita, temos até o Álvaro Barreal, que também ainda não agradou em 100% nem o torcedor, nem o treinador Kleber Xavier. É uma pergunta interessante essa, Marcão, porque é um jogador que é jovem, vai chegar no futebol brasileiro, ainda vai precisar de uma certa adaptação de alguns jogos, e aí o Kleber Xavier vai ser importante nesse sentido, porque vai precisar dar minutos para ele, até porque passou pela aprovação da comissão técnica do Santos, o scout do Santos trabalhou, apresentou esse nome para o Kleber Xavier, então ele vai precisar dar minutos, vai precisar dar um pouco de rodagem para esse jogador, né? Olhando um pouco para o elenco do Santos hoje, eu vejo ele jogando pelo lado direito. Eu acho que ele deve atuar nesse primeiro momento ali na faixa direita no lugar do Barreal. Eu acho pouco provável o Kleber Xavier sacar o Guilherme para colocar o Cabadiero. Se ele pensar nesse sentido, aí nós temos um Cabadiero sendo uma opção para o Guilherme. Se ele olhar para o lado direito,
que eu acho que o Santos tem uma dificuldade ali de ataque por esse lado, de criar as conexões por ali, de criar o jogo mais associativo por ali, eu acho que o Cabadeiro encaixa bem nesse lado direito. E eu falei do jogo associativo, Marcão, o Cabadeiro tem essa característica de associar muito com o lateral, com o ponta, com o meia, que está próximo ali. Então ele tem essa característica, isso pode ajudar jogando pelo lado direito. E tendo essa aproximação do Neymar, por exemplo, do lado dele, criando essa conexão, criando esses encaixes, mas eu percebo, olhando os últimos jogos desse jogador jogando pelo lado direito, eu tenho quase aí pensando, né, nesse time, eu colocaria pelo lado direito ali também, marcando no lugar do Barreal, acho que ele encaixaria melhor. Eu vejo esse jogador vindo para ser titular, até pela última da declaração do presidente do Santos, que enxerga esse jogador não é como uma aposta, e sim como um reforço de fato. Eu acho que, pensando nesse sentido, ele deve sim ser titular, mas eu acredito que pelo lado direito, viu, Marcão? Tá aí o Adriano Rosário. E Adriano, para fechar, o teu diagnóstico é que é uma boa contratação por parte do Santos Futebol Clube? É a famosa oportunidade de mercado? Você valida a chegada do Gustavo Cabadeiro? 3 anos de contrato, o Santos adquirindo 50% do passe por 4 milhões de reais. Você carimba, meu caro Adriano Rosário? Você valida a contratação do jogador paraguaio? Válido sim, Marcão. Válido até pela oportunidade que o Santos teve de trazer um jogador de uma idade ok, 23 anos, é jovem, é jogador de seleção paraguaia. Eu citei o Gustavo Alfaro em alguns momentos aqui, porque o Gustavo Alfaro sim tem intenção de contratar, de convocar esse atleta para os próximos jogos da seleção paraguaia. O Paraguai está ali há poucos jogos aí de uma classificação para a Copa do Mundo, uma volta para a Copa do Mundo, então ele tem muita expectativa nesse jogador, então válido sim. O Santos acerta, né, nessa contratação por dois motivos. Por jogadores viver um bom momento no futebol paraguaio, mesmo a gente analisando e comparando o futebol brasileiro com o futebol paraguaio, é um jogador que se destacou por lá, é um jogador que tem esse destaque, é o vice-artilheiro do Campeonato Paraguaio. E olhando também para o elenco do Santos, precisa de um jogador com essa característica que tem o Cabadeiro. Então, o válido sim, Marcão. Acho que o Santos acerta na contratação desse jogador. Tá aí o Adriano Rosário. Olha aí, hein? Aumentou a expectativa do torcedor do Santos em ver em campo o Gustavo Cabadeiro. Adriano, eu torço demais para que a sua análise se confirme, viu, Adriano? Vamos ver, Marcão. Geralmente, Marcão, as minhas análises são muito embasadas no que realmente eu assisto. Claro que passa por aquele detalhe, viu, Marcão, onde o jogador às vezes não se adapta, aquela coisa do tipo, mas eu espero que, diante desse elenco, tendo o Neymar do lado, dando esse apoio para esse jogador também, porque o jogador vê o Neymar do lado ali, daquele jogador, daquele pique a mais, daquela vontade a mais. Então acredito que dê certo sim, viu, Marcão? Tomara. O Santos está precisando, né, de jogadores de ataque, mais do que isso, né? Em se confirmando, né, a análise do Adriano, é um baita ativo que o Santos está contratando, porque é um valor baixo que está sendo investido, 4 milhões de reais hoje para o futebol brasileiro é um valor baixo para você contratar um atacante que você pode, claro, revender mais à frente por valores altíssimos e o Santos tendo um bom lucro. Agora, se eventualmente não der certo, né, é um investimento aí até considerado baixo dentro do cenário nacional. Então vamos torcer demais para o Gustavo Cabadeiro, jogador que chegou hoje ao Brasil e agora, claro, fazendo exames médicos, deve ser anunciado ou na terça ou na quarta-feira. O jogador logo mais deve estrear com a camisa do Santos. Adriano Rosário, quero que você faça aquele convite para o torcedor do Varanda Futebol Debate para que possa acompanhar também o canal Fala Adriano. Sempre estou ligadinho lá nas suas análises, viu, Adriano? Obrigado, Marcão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco do Fala Adriano. Convido a você, varandeiro, a acompanhar lá o Fala Adriano. Só você digitar no YouTube Fala Adriano, você já vai encontrar rapidamente. Inclusive, esse vídeo que nós estamos falando do Cabadeiro já está disponível. Lá tem todas as informações, os números completos do jogador, tem também o mapa de movimentação, tem a posição detalhada do jogador, além também dos vídeos, né, que eu separo alguns momentos do jogador, separo vídeos que são, de fato, vídeos que eu assisti do jogador, dos jogos que eu recebi do atleta, e aí para poder fazer esse vídeo bem completo e bem informativo
para você, torcedor santista, então faça esse convite. Vai lá no Fala Adriano Esporte Clube no YouTube e aí digita lá. E aproveita também, Marcão, se inscreva. Nós temos uma meta muito agressiva que é chegar a 20 mil inscritos. Falta muito pouco, então contamos aí com o like de vocês, com o compartilhamento e o principal, com a inscrição. Obrigado, meu Marcão, mais uma vez pela oportunidade. Que é isso, Adriano. Você é um cara fantástico, conhecedor de futebol e sempre está aqui contribuindo com o Varanda Futebol Debate. O varandeiro já conhece o Adriano Rosário aqui, de muitas participações que ele fez no Varanda Futebol Debate. Então tá aí, para você, amigo varandeiro, conhecer um pouquinho mais de Gustavo Cabadeiro. E olha, lá no Fala Adriano você tem uma análise ainda mais completa, detalhada, com os vídeos do Gustavo Cabadeiro. Boa sorte ao jogador paraguaio, que ele possa brilhar com a camisa do Santos. Obrigado ao Adriano, obrigado a todos vocês. Deixa o like, compartilha, se inscreve e coloque aí no comentário. Gostou do Gustavo Cabadeiro? É uma boa? Chega para jogar no Santos Futebol Clube? Eu quero saber a sua opinião. Coloque aí, comente demais e vem pro Varanda Futebol Debate. Grande abraço, valeu galera, tchau!